Já pararam para pensar como uma única frase pode carregar o peso de um ponto de virada na história? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um versículo da Carta aos Romanos que faz exatamente isso, descrevendo uma escolha que, segundo o texto, mudou absolutamente tudo. Tá aí. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dá para pensar nesse versículo quase como um diagnóstico, sabe? Ele aponta para uma condição fundamental, detalhando um conhecimento que já existia, uma escolha que foi feita e, claro, as consequências que vieram logo depois. Vamos desmontar cada parte disso para entender a profundidade do que está sendo dito aqui. Então tudo começa com uma premissa que talvez seja até um pouco surpreendente. A questão aqui não é ignorância, não é falta de conhecimento. O argumento é que existia um saber universal, uma consciência de Deus, que serviu de ponto de partida para tudo que veio na sequência. E é aqui que a gente encontra o paradoxo central da coisa. Quer dizer, ter consciência de Deus, talvez olhando para a própria criação, para a natureza, mas, ao mesmo tempo, rejeitar a ideia de honrar essa soberania. Existe uma distância, assim, gigantesca entre saber que algo existe e ativamente reconhecer e honrar essa existência. É essa tensão que o texto joga na mesa logo de cara. Bom, e isso leva a gente direto para o momento da virada, para aquilo que o texto descreve como uma grande inversão de valores. É exatamente aqui que o conhecimento se choca com a ação, ou, nesse caso, com a falta dela. E o contraste é gritante, né? De um lado, a gente tem a afirmação de um conhecimento divino, algo que já estava lá, e do outro, a ação humana, a escolha consciente de não glorificar e de não agradecer. Este é o coração do argumento. Um conflito direto entre o que se sabia e o que se fez. O foco na palavra ingratidão aqui é muito revelador. Vai muito além de, sei lá, a falta de educação. Ela é apresentada como o ponto de inflexão mesmo, a recusa fundamental em reconhecer a fonte de onde tudo vem. É uma escolha ativa, uma decisão de virar as costas. Certo. E qual é o resultado prático dessa inversão? A partir daqui, a análise nos leva para dentro, para a mente e para o coração, para a gente poder examinar as consequências internas dessa escolha. Dá para imaginar isso como uma espiral para baixo, sabe, em 3 etapas bem claras. Primeiro, a rejeição da glória e da gratidão a Deus. Isso leva direto para o segundo passo. Pensamentos fúteis, ou seja, o raciocínio se torna vazio sem um propósito real. E, finalmente, a consequência disso é que os corações se obscurecem. A clareza interna, a percepção, simplesmente se apaga. Uma coisa leva a outra, de forma bem lógica. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. A escolha de rejeitar a Deus tem um efeito que transforma a própria sabedoria humana. O que era para ser luz vira escuridão. É como se, ao abandonar a fonte da sabedoria, o que resta é só uma sombra dela, entende? Mas olha, essas consequências internas não ficam isoladas não. Elas se tornam a raiz de um afastamento muito maior, que acaba culminando num resultado final que redefine a relação da humanidade com o divino. E aqui a gente vê essa reação em cadeia. É quase um efeito dominó. A escolha inicial de não glorificar a Deus vira a causa principal do afastamento. Isso, por sua vez, leva à idolatria, que é a tendência de substituir o divino por outras coisas. E o resultado final disso tudo? A perda de uma compreensão espiritual mais clara. Cada passo é uma consequência direta do anterior. E depois de ver tudo isso, a gente fica com uma pergunta no ar, né? Uma pergunta que meio que amarra toda essa análise. O que de fato acontece quando a própria sabedoria decide rejeitar a sua fonte original? O versículo nos dá uma resposta bem direta para isso. E a resposta, segundo a lógica apresentada aqui em Romanos, é poderosa. A escuridão, seja ela intelectual ou espiritual, não é o estado padrão das coisas. Não é um acidente. Ela começa com uma escolha consciente, a de não glorificar e a de não agradecer. E essa escolha, segundo o texto, é algo que reverbera até hoje.